Jorge Barreto Xavier, ex-secretário de Estado da Cultura, assume a Direção-Geral da Oeiras na área da Cultura, Educação e Desenvolvimento Social e ex-professor universitário. Bem-vindo ao Alta Tensão no Diário de Notícias. O Estado da Cultura. Eu diria que os últimos 8 anos, quase, de governo do Partido Socialista, desapontam imenso. Porque o Partido Socialista, sucessivamente, durante o período em que eu estive no governo, nomeadamente como titular da Cultura, fez questão de dizer que se fazia mal e que iria fazer melhor. Não foi isso que aconteceu. E eu digo com clareza que se fez mais nos 4 anos anteriores do que se fez nos últimos 8 anos de governação socialista na área da cultura. Isto não é demagogia, porque podemos confrontar práticas e atos praticados. Portanto, o que é que se fez na reabilitação do património cultural, o que é que se fez nas políticas do livro, o que é que se fez para a área da arqueologia, o que é que se fez na área do direito de autor e dos direitos conexos, o que é que se fez pela proteção dos artistas, e comparar. E se compararmos, vemos que as políticas públicas da cultura a nível nacional nos últimos 8 anos deixam imenso a desejar. O Partido Socialista é ótimo a falar e é péssimo a fazer. E a demonstração na área da cultura em concreto, que é a área que estamos a falar, é efetiva. E basta ir aos concretos para ver isso. Promessas há imensas. Também quando está no governo, o Partido Socialista é ótimo a prometer. Por isso, esse é o estado das políticas da cultura. Agora, o estado da cultura é diferente, porque nós temos, apesar de tudo, ao longo dos anos, melhorado bastante naquilo que é o tecido cultural. Houve uma quebra relevante por causa do Covid. Existe uma recuperação efetiva, tanto no contexto da área metropolitana de Lisboa e do Porto, que são as zonas onde há mais atividade cultural, mas também nas outras zonas do país e nas ilhas. O que é necessário é, de facto, que haja um maior engajamento da sociedade civil, das empresas e do Estado na melhoria do tecido cultural. Há muito a fazer. Um desejo para o Orçamento do Estado de 2024 na cultura? Na cultura, diria que o desejo que haja uma maior capacidade de percepção da importância da variável fiscal. Nós temos muitas políticas de subsidiação e temos poucas políticas de incentivo fiscal. Nós precisamos melhorar isso em vários domínios para que os portugueses sintam mais vontade e mais incentivo para apostarem nas coisas da cultura. Maioria absoluta? A maioria absoluta atual deixa muito a desejar. Uma coisa é pensar o que é uma maioria absoluta como performance governativa, e nós já tivemos algumas maiorias absolutas em Portugal, e algumas funcionam melhor do que outras. Houve um tempo de governação que foi o tempo em que Portugal mais cresceu e mais se desenvolveu. Foi o período em que o professor Cavaco Silva foi primeiro-ministro. Foram 10 anos de crescimento para Portugal. Houve um período de maioria absoluta. É claro que nesses 10 anos não houve sempre maioria absoluta, mas, digamos, foi um período contínuo de governação em que Portugal cresceu extraordinariamente, como é fácil, mais uma vez, de demonstrar em termos qualitativos e quantitativos. Não aconteceu o mesmo com a governação Sócrates, que também teve uma maioria absoluta, e de todo está a acontecer isso com a governação Costa. Não estamos, de facto, muito bem com esta maioria absoluta em concreto, e os sinais que nós conhecemos, nomeadamente as demissões sucessivas de membros do governo, os episódios sucessivos a que temos assistido na praça pública, o desempenho concreto dos membros do governo, mesmo aqueles que estão em funções. Não necessariamente todos, obviamente, nem toda a gente é má, há sempre, no meio das coisas piores, gente a fazer melhor. Mas o balanço geral é necessariamente negativo face ao tempo de governo e face aos resultados atingidos. Oposição? A oposição, infelizmente, também tem deixado muito a desejar. Eu sou do PSD, sou militante do PSD, mas sendo militante do PSD, custa-me ver como é que o PSD, tal como Portugal, anda sempre à pancada dentro do partido, em vez de se unir em torno do objetivo da afirmação do partido como alternativa democrática de governo. E o Partido Social Democrata, de facto, ainda hoje não está suficientemente coeso para se afirmar como uma alternativa que Portugal precisa e que, neste momento, só o Partido Social Democrata pode dar enquanto líder de um governo alternativo ao governo do Partido Socialista. Por isso eu diria que o PSD tem que se consolidar e ser mais coeso, que o desaparecimento do CDS foi mau
ou quase desaparecimento. É um partido que, de facto, neste momento tem uma percentagem de intenções de voto muito baixa, mas que foi mau para aquilo que é a direita ao PSD, que o crescimento do Chega é algo preocupante. Pensávamos que a extrema-direita não chegaria a Portugal, mas as coisas, mais tarde do que no resto da Europa, vão cá chegando, e nós temos neste momento uma percentagem elevada da extrema-direita em Portugal, o que obviamente não é uma boa notícia. E temos uma extrema-esquerda, também nos esquecemos, que é efetivamente uma extrema-esquerda, também com aspectos não democráticos e totalitários, tal como a extrema-direita. Basta ver as afirmações que são feitas muitas vezes a propósito da Coreia do Norte e coisas parecidas. Mas, portanto, mas digamos que os nervos do centro da vida política, o PS e o PSD, têm que se refrescar e tanto o governo de maioria absoluta como a oposição têm que melhorar a bem dos portugueses. Economia das contas certas, sim ou não? As contas certas são sempre bem, seja a nível do governo, seja a nível do Estado, seja a nível das famílias. É bom ter contas certas, mas as contas certas não podem ser feitas à custa de tudo e mais alguma coisa. Neste momento, nós temos uma consolidação orçamental, mas a maior parte dessa consolidação orçamental é feita não por um bom governo do Partido Socialista, mas simplesmente, como a tal Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República bem demonstrou, 95% da consolidação é feita por via das compras que estão agora a terminar do Banco Central Europeu e pelo aumento da inflação e o que isso implicou na melhoria das receitas fiscais do Estado. Portanto, 95%. Era preciso estragar muito para não ter contas certas. Ou seja, o PS só não tem que fazer muita coisa mal para que as contas estejam certas. Portanto, é claro que as contas certas atuais são apresentadas como um grande feito, não são um grande feito. O grande feito seria que não tivéssemos contas certas neste momento. E, infelizmente, as oposições não têm enfatizado suficientemente como é que neste momento temos contas certas. Agora, as contas certas são uma coisa boa, não é? Eu diria que o dinheiro que aumentou nos cofres do Estado ultimamente, nomeadamente em termos das capacidades de liquidez do Estado, podiam e deviam ser aplicados estes fundos em dinâmicas que não estão a ser aplicadas, nomeadamente no empreendedorismo, na criação de emprego, de uma forma mais ativa e, ao mesmo tempo, ter a capacidade, com a liquidez que advém do PRR, de executar essa despesa, que não está a ser executada. Portanto, o atual governo demonstra-se incapaz de executar o dinheiro que vem da União Europeia para ser gasto a favor do desenvolvimento do país e que este governo não consegue executar, o que é extraordinário. Ética republicana? A ética republicana é, infelizmente hoje, mais uma palavra demagógica do que uma verdade efetiva. Ela é chamada à tona d'água cada vez que se quer bradar que se tem uma ética. Quem tem ética não precisa de bradar pela ética. Quem é honesto não tem que dizer que é honesto. Quem é sincero não tem que dizer que é sincero. São coisas que se veem, são coisas que se sentem, são coisas que se demonstram, não são coisas que se dizem. Portanto, quem invoca a ética republicana provavelmente não a tem. Serviço público de televisão, sim ou não? Certamente que sim. Eu acho que deve haver um serviço público de televisão. Agora tem que ser claro que o serviço público de televisão não pode competir com as televisões privadas. Portanto, tem que haver claramente a noção do que é o serviço público e como é que esse serviço público é prestado aos portugueses sem usar os mesmos meios, nomeadamente num quadro da concorrência, com as televisões privadas. Senão temos uma deturpação daquilo que é as dinâmicas da concorrência. Um livro para o verão? As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino. É um livro do século XX. É um livro sobre a imaginação e o valor da imaginação, nomeadamente como é que se imagina os territórios interiores de nós próprios, exteriores, e como o desenho dos territórios, sejam interiores ou exteriores, depende, em cima de tudo, da nossa capacidade de imaginar e de fazer. E uma paixão? A paixão, entre outras, a fotografia. Costuma fotografar que tipo de elementos? A fotografia acompanha-me desde criança e eu não tenho exatamente um elemento para fotografar. Tenho mais uma forma de fotografar e um certo tipo de olhar fotográfico. Portanto, gosto muito de olhar à minha volta e procurar a escala dos objetos, a diferença de escala, ler as diferenças de escala e encontrar novas perspectivas para essas escalas.
E as férias ideais são? As férias ideais não as vou contar, porque as minhas férias ideais, quero guardá-las para mim, não vou partilhá-las, não é um egoísmo, mas acho que é algo muito privado. As férias ideais em abstrato também não existem. A publicidade vende-nos férias nas Ilhas Maurícias, férias em cruzeiros, férias com pôres do sol magníficos. Eu creio que isso são tudo clichês para vender pacotes de verão. Cada um de nós tem que descobrir o que é para si as férias ideais. Muito bem, Jorge Barreto Xavier, muito obrigada por ter estado em alta tensão com o ADN. Muito obrigado.